Hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2020. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Neste início de janeiro foram divulgados, e em particular na última semana, alguns indicadores da economia brasileira, da conjuntura, e os resultados foram um pouco frustrantes, alguns melhores, outros bem piores do que esperado. E o objetivo aqui da gente hoje vai ser basicamente discutir aqui esses resultados, qual o seu significado, se eles mudam ou não a nossa expectativa em relação ao ano de 2020, a recuperação da economia e assim por diante. Então, para falar aqui desse conjunto de indicadores, eu abro aqui a palavra aqui para começar pelo Caio. Eu acho que, de fato, os resultados divulgados de novembro, da atividade econômica em novembro, principalmente dados de indústria e de comércio, e também indicadores pontuais sobre dezembro, que são usualmente utilizados como indicadores coincidentes do desempenho da indústria, que também não foram bons, sugere uma certa frustração em relação ao que se esperava no quarto trimestre. Esse quarto trimestre, pegando aí o ponto que o Francisco colocou, que é o nosso principal foco, que é em que medida isso muda a nossa expectativa em relação ao desempenho da economia nesse ano, que essa é a questão de fundo, mais do que o dado pontual, de fato frustrante do quarto trimestre. Tudo indica que ele vai ser um crescimento do quarto trimestre contra o terceiro menor do que a gente imaginava, depois eu retomo esse ponto. Mas o mais relevante é ver qual o significado disso, na verdade, né? Em que medida isso significa, por exemplo, será que vários indicadores positivos sobre a atividade econômica que a gente veio acumulando nos últimos meses, isso era uma ilusão? Quer dizer, agora a economia, esse desempenho do final do ano que é a verdade da economia, como muitos parece que acham que é assim, ou seja, a ideia de que, na verdade, a economia continuaria essencialmente travada, crescendo muito pouco. Será que é isso que esse dado mostra? Quer dizer, antes era uma ilusão, agora nós estamos caindo na real, que é que a economia está patinando? Será que esse é o ponto? Não é a nossa visão, certamente não é a nossa visão. Especialmente porque a frustração do quarto bimestre, final do último bimestre do ano passado, novembro e dezembro, se contrapõe a um crescimento muito forte que aconteceu no bimestre anterior. Setembro e outubro teve um forte crescimento, não? Tanto do comércio. Está falando em 2019. 2019, sim. Então, o que está comentando é que depois de um grande crescimento no bimestre setembro e outubro, a gente começou a ter um último bimestre do ano passado. O problema é que quando a gente fala de frustração é pelo seguinte, porque a gente teve um crescimento que vinha se acelerando gradualmente, sempre na comparação com o trimestre anterior. 0,5 no segundo trimestre, 0,6 no terceiro, e a nossa expectativa, como de muitos analistas, de uma nova aceleração relevante no quarto trimestre. E essa expectativa era apoiada nos efeitos cada vez, que não são efeitos que vão ocorrendo de forma gradual, mas crescente na economia, da redução expressiva dos juros a partir de junho e julho, da diminuição da incerteza fiscal, a partir da reforma da Previdência e tudo mais. Havia uma expectativa que o efeito incremental crescente aí desse cenário mais favorável lá das condições financeiras e, particularmente, o efeito da liberação dos 40 bilhões de reais do FGTS, que isso geraria um incremento na taxa de crescimento, uma aceleração do crescimento no quarto trimestre. E em relação a essa expectativa, que a gente tinha pensado um crescimento tipo 0,8, 0,9 no quarto trimestre, partindo de 0,5, depois 0,6, escalaria para 0,8, 0,9,
É esse crescimento de 0,8, 0,9 que, pelas indicações mais recentes, não ocorrerá. Também tem uma coisa importante aí, Caio, nas nossas estimativas para o quarto trimestre, então, a gente também considerava um fator importante que deveria dinamizar a demanda agregada, né, que era o desbloqueio total do orçamento de 2019. Então, o governo, em novembro, desbloqueou totalmente os 34 bilhões de reais que lá em março tinham sido contingenciados, e a gente acreditava que isso tudo também seria um estímulo importante para a demanda agregada. Acontece que, como essa liberação ocorreu muito perto do final do ano, então muitas instituições públicas, recebendo aqueles recursos, não tinham tempo de fazer o empenho daqueles recursos. Então, a gente ainda não tem o dado definitivo, mas uma parte significativa desses 36 bi se converteram ficaram empossados. Na verdade, é um recurso que pode ser gasto em 2020, mas acabou não sendo gasto em 2019. A gente pode até ter um estímulo fiscal maior do que se imaginava em 2020 e menos em menor 2019. no final de 2019 do que se esperava. Né? Agora, uma coisa que outro ponto que a gente estava comentando até antes de começar a gravar o podcast é a frustração com o efeito do FGTS, né? A gente imaginava que a conversão do FGTS em gasto, claro que sabia que uma parte seria usada para reestruturação de dívidas, melhora da situação financeira das famílias, mas a gente imaginava que o efeito gasto disso seria maior do que outro. Na verdade, aí há duas coisas. Primeiro, que a gente tem que ver os dados mais definitivos, mas parece que o saque não ficou próximo da metade. O que parece que não faz muito sentido, a princípio, né? Mas, enfim, e da metade sacada, conhecimento. E da metade sacada, provavelmente, uma parte relevante foi usada com o propósito de reestruturar a situação financeira das famílias, enfim. Então, o efeito líquido sobre gasto certamente foi muito menor do que muitos imaginavam, nós inclusive. Esse é um ponto. Outro ponto é o efeito esperado dos juros em queda, da diminuição de incerteza fiscal e tudo mais. Esse a gente sempre considerou que seria um efeito gradual, cuja potência máxima se espera que ocorra no primeiro semestre de 2020, no ano que a gente está. Mas o fato é que já vários sinais começaram a aparecer no segundo semestre do ano passado, efeitos benéficos dessa queda dos juros. As concessões de crédito para pessoas físicas dispararam, a gente teve uma verdadeira explosão no mercado de capitais, vários efeitos começaram a acontecer, mas o efeito disso em termos de gasto e atividade econômica e PIB provavelmente será mais concentrado agora em 2020, porque, de novo, é provável que uma parte relevante desses primeiros efeitos da redução dos juros tenham se concentrado em reestruturação da situação familiar, da situação financeira das famílias e das empresas. Uma prova disso é o dado do Banco Central, que saiu recentemente. O comprometimento de renda das famílias está praticamente no mesmo patamar em setembro em relação a maio. Então isso mostra que não está tendo um novo ciclo de endividamento para consumo, mas sim sugerindo uma troca de dívidas. Por isso que uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então não é que os juros não tenham tido efeito, eles estão tendo um efeito poderoso, mas um efeito, por enquanto, muito mais associado à melhora da situação financeira, reestruturação da situação financeira de famílias e empresas, do que em gasto, o que deverá ocorrer a partir dos próximos meses. Então, essa foi uma outra razão de frustração com o crescimento no quarto trimestre. Agora, um ponto importante, quando a gente estava insistindo na questão da frustração com o crescimento no quarto trimestre, é muito importante que a gente qualifique o que é isso. É frustração em relação a uma aceleração maior do crescimento no quarto trimestre que a gente estava esperando. A gente estava esperando um crescimento de fato de 0,8, 0,9, que tudo indica que não ocorrerá. Ficará mais perto de 0,6, 0,7. Com o dado que saiu hoje do monitor do PIB, eu acho que cresceu a possibilidade de ser 0,7 o crescimento do quarto trimestre, pelas nossas contas.
Confesso que até ontem eu achava que estava mais para 0,6, mas o dado do monitor é o dado síntese, é um indicador mensal do PIB que reúne todos esses indicadores que foram divulgados e tenta replicar, segundo a metodologia do PIB, reunir esses indicadores de acordo com a metodologia do PIB, e o dado de hoje me parece compatível com o crescimento um crescimento no ano passado de 1,2 e de 0,7 no quarto trimestre, na comparação com o terceiro. Vejam bem que, se for assim, 0,7 ou mesmo 0,6, vamos pegar o 0,7 para ficar mais claro o que eu vou dizer, nós teremos chegado ao final do ano passado com um crescimento chamado ponta a ponta entre o quarto trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019 de 1,8. Mais do que isso, a gente terá tido um crescimento, como o ano passado começou muito mal, e assim como uma economia estagnada, como já vinha estagnada do final do governo Temer, o que nós tivemos de fato é um crescimento, confirmando esse 0,7, ou mesmo que seja 0,6, não muda muito o que eu vou dizer, no quarto trimestre, a gente teve um crescimento entre o segundo, terceiro e quarto trimestre do ano passado, que anualizado é alguma coisa mais próxima de 2,4, 2,3, 2,4, por aí. Saindo de um crescimento anualizado de 0, que era o crescimento no quarto trimestre de 2018, primeiro trimestre de 2019. Então, isso é importante porque se a gente pega a seco os dados de crescimento do PIB, 1,2, digamos que seja 1,2 do crescimento do ano passado fechado. Como cresceu 1,3 em 2018 e 1,3 em 2017, uma leitura desavisada desses números sugere que estamos patinando no mesmo ponto, a economia não decola. Não, na verdade a economia tinha piorado muito no final de 2018, início de 2019, e voltou a acelerar o crescimento. E na verdade, o que a gente tem no ano específico de 2019 é um crescimento ponta a ponta mais perto de 1,8, 1,7, e um crescimento analisado nos últimos 3 trimestres do ano passado perto de 2,4. Então, saindo de 0. Então, é preciso qualificar isso, porque senão a gente fica repetindo esses argumentos que estão proliferando na imprensa e muitos economistas usam, de que está tudo parado, é o PIBinho, não sai do ponto, não sai do lugar, e estamos no mesmo ponto de sempre, e aí já começa a discussão sobre como destravar a economia, que não estaria crescendo nada, e aí já vem aquelas velhas ideias de soltar o fiscal e não sei o quê, ou seja, no fundo repetir a receita do governo Dilma, né, que expandiu o fiscal ao limite. Mas, na verdade, isso tudo coloca, então, só para qualificar o que a gente está chamando de frustração, um crescimento que não é 0,8 ou 0,9, provavelmente será 0,6 ou 0,7 no quarto trimestre. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Caio, é o seguinte, que a gente está num contexto hoje de uma recuperação cíclica muito diferente das recuperações cíclicas que a gente teve no passado. Então hoje a gente não tem 2 motores importantes que sempre atuaram a favor da nossa recuperação cíclica. O cenário externo, bastante favorável a partir de 2003, 2004, e o impulso fiscal, que sempre nos acompanhou ao longo das nossas últimas recuperações cíclicas. Em muitos momentos existem dados para isso, até a gente vai fazer um podcast só falando do fiscal, mas os números são muito impressionantes, né? O impulso fiscal aí ao longo dos últimos 15 anos contribuiu no mínimo com 1,2% do pontos percentuais do PIB. Né? Então, hoje, a nossa condição é que nós não podemos mais usar o fiscal, já usamos muito. Então, a gente não tem um impulso fiscal e a gente também não tem um contexto internacional favorável. A economia internacional, a gente discute o nível da desaceleração, quer dizer, vai ter recessão ou não vai ter, essa discussão. Né? Então, isso é muito importante para também explicar a parte da nossa recuperação menor, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha perspectivas para esse ano, esse ponto da margarida é essencial. A gente tem que considerar que estamos condenados a um crescimento que tem 2 fatores poderosos jogando contra. Remando contra, que é a impossibilidade do uso da política fiscal,
porque ela teria efeitos muito negativos por outro lado, de prêmios de risco, de afetar, inviabilizar esse processo espetacular que houve de queda dos juros, está muito ancorado, baseado na confiança no ajuste fiscal. Ontem saíram os dados do FMI, as novas projeções. O Brasil, tirando os países da Ásia, vai ter uma performance muito boa no contexto internacional. O Francisco andou olhando, a gente estava comentando isso agora há pouco, né? Pois é, o FMI reduziu as previsões dele para o crescimento, né? E quando a gente compara o crescimento por regiões, o que a gente vê é que a maioria das regiões do mundo vai estar crescendo menos do que o Brasil, do que está sendo esperado pelo Brasil. Então, isso mais uma vez para qualificar o que significa. O que é alto, o que é baixo, essa frustração. É uma frustração, mas é uma frustração em relação a uma expectativa que a gente tinha. Mas ainda assim, se for isso, e depois eu gostaria que a gente comentasse aqui o que a gente espera em termos de dinâmica ao longo desse ano, mas se for isso, o desempenho por comparação internacional, não está tão ruim assim. Né? Porque o mundo está muito adverso, de fato. Né? Provavelmente na América Latina a gente vai ter o maior ritmo de crescimento. Deixa eu só para situar, para a gente ter ideia de números, se tivermos fechado ano passado com um crescimento próximo de 0,7, isso significa que a gente teria tido um crescimento médio trimestre contra trimestre anterior em torno de 0,6 nos últimos 3 trimestres do ano passado. 0,5, 0,6, 0,7, média 0,6. Se esse crescimento já verificado no ano passado, nesse segundo ou quarto trimestre, se reproduzir esse ano, como crescimento médio, trimestre contra trimestre anterior, nós teríamos um crescimento de 2,5% esse ano. Então, para ter ideia dos números, o que significa essas projeções? Porque o fato um efeito negativo incontornável de ter havido uma frustração do crescimento no quarto trimestre em relação, por exemplo, ao que a gente imaginava, ser um crescimento mais para 0,7 ou até 0,6 e não 0,8 ou 0,9, é que o carregamento estatístico para 2020 é menor, e isso, na métrica tradicional de medir crescimento, que é ano contra ano, é afetado negativamente. Isso nada tem a ver com o desempenho de fato que vai ocorrer ao longo do ano, mas na métrica convencional de como se mede crescimento, isso afeta negativamente. Então, esse dado do ano passado, da frustração, faz com que a projeção de crescimento de 2020 seja um pouco menor do que a gente vinha trabalhando até recentemente. Ter um número mais próximo a 3%. Era no intervalo 2,5 a 3, e agora está mais perto de 2,5. Eventualmente, para ser acima de 2,5, você teria que ter um crescimento médio esse ano um pouco superior ao que foi o crescimento médio nos 3 trimestres finais do ano passado. Isso aqui é um requisito para crescer acima de 2,5. Um crescimento semelhante a 2,5. E só para fechar essa sequência de números, se em vez de 0,7 tivesse sido 0,6, o quarto trimestre do ano passado, aí o crescimento fica um pouco abaixo disso, cai para 2,4, que aliás é a projeção do governo. O governo divulgou, o Ministério da Economia divulgou muito recentemente novas projeções de crescimento e está com 2,4 para esse ano, o que é um número consistente com uma boa retomada esse ano, se fechou o ano passado com 0,6, digamos. Então, tudo vai depender um pouco desse carregamento estatístico, mas estamos trabalhando nessa ordem. O ponto fundamental é que essa frustração inegável com o quarto trimestre, na nossa cabeça, não mudou no nosso grupo a visão que a gente tem do desempenho ao longo desse ano, ou seja, do final do ano passado ao final desse ano. Vai afetar estatisticamente esse crescimento na métrica convencional. Mas a gente continua mantendo uma estimativa de um crescimento aí, provavelmente perto de 0,6 por trimestre, algo assim, ou podendo ser um pouco maior, um cenário mais otimista. Esse é o nosso estimativo para esse ano. Mas o que a gente chama de frustração em relação às expectativas sobre o quarto trimestre do ano passado está associado a coisas que eram difíceis de prever.
o empossamento dos gastos públicos no final do ano, uma mudança comportamental das famílias que provavelmente aproveitaram juros baixos para trocar dívidas caras. Talvez o nosso ouvinte não entenda muito bem esses termos, né, Lixa? Talvez seria bom a gente falar um pouquinho. O que é um empossamento? Né? Então, já houve jornalistas que me ligaram e perguntaram, mas por que o governo só desbloqueou no final do ano esses recursos, sabendo que parte disso vai ficar empossada? Por quê? Porque não há tempo hábil de fazer o empenho daquela despesa. Mas é porque o governo só pôde fazer esse desbloqueio quando ele tinha certeza das receitas que iam entrar para aquele ano. E só se concretizou a partir dos leilões do petróleo. Né? Então, daí o empossamento, que é alguma coisa que a gente até imaginava que algum empossamento teria, mas eventualmente foi além do que aquilo que a gente imaginava. Né? Eu gosto de dizer que quando a gente faz análise de conjuntura, a gente faz dois tipos de tratamento. Né? Uma abordagem, a abordagem dos fundamentos, dos determinantes da conjuntura. Né? Isso aí é um trabalho que tem mais a ver com a maneira como a gente enxerga a economia, como a gente interpreta, etc. E tem uma outra parte que é a calibragem dos números, porque uma coisa é você saber qual é a direção do processo, outra coisa é qual é exatamente o ritmo, se alguma coisa atrapalha, alguma coisa adianta, etc, etc. O que a gente está hoje conversando aqui, basicamente, é que a gente está mudando um pouco a calibragem, fazendo algum ajuste na calibragem em função de números que saíram. No que se refere à análise dos determinantes, pelo menos até o momento, podemos... Eu queria só falar um pouquinho, esse ponto é muito importante, eu queria falar um pouquinho sobre a calibragem, que é a seguinte: a gente tem que levar em conta que uma dificuldade para estimativas de crescimento esse ano é que a gente está vivendo uma situação no país inédita em vários sentidos. O país há muito tempo vinha contando com uma fortíssima expansão fiscal ano a ano, expansão do gasto público entre final dos anos 90 até 2014, foi de 6% real ao ano, praticamente contínua. E agora a gente está vivendo, sem esse estímulo, uma situação desfavorável do lado das exportações, conjuntural, por causa da situação da economia mundial, em particular da Argentina. E a gente está vivendo uma situação inédita, benigna, agora pegando para o outro lado, que é juros em níveis jamais vistos, de tão baixo. Nós estamos vivendo uma situação no país inimaginável há muito pouco tempo atrás, onde os juros reais descontados do imposto de renda para aplicações financeiras de renda fixa mais convencionais foram para zero. Isso significa que isso vai desencadeando, já está desencadeando mudanças comportamentais, cujo reflexo na atividade econômica, na tal da calibragem, como o Francisco falou, não são nada óbvios, não são triviais. Então a gente está vivendo, para citar o Camões, em mares nunca dantes navegados, na verdade. Então, daí, uma coisa é a gente apostar que isso vai gerar crescimento e um bom ritmo. Outra coisa é se vai ser 0,5, 0,6 por trimestre, ou 0,7. Isso não sabemos, a gente tem intuições a partir de algumas informações. Agora, o fato de a gente estar andando com mares nunca antes navegados torna, obviamente, difícil a calibragem. Que a própria queda do juro, a própria queda histórica das nossas taxas de juros também está levando a uma navegação que a gente não conhece muito o caminho. Então, muitos aplicadores em renda fixa hoje estão ponderando, vão continuar deixando os recursos aplicados, tendo um rendimento de juro real quase zero, ou vão fazer uma mudança na sua casa, vão comprar uma geladeira nova, ou fazer uma pequena mudança. Vão buscar aplicações mais arriscadas no mercado de capitais. E no mercado de debêntures, no mercado de capitais, é uma revolução que a gente está assistindo, porque a gente está vendo que o mercado de capitais está superando em muito aquele tamanho do mercado de crédito que a gente tinha no Brasil. Hoje a gente não pode mais dizer que o mercado de crédito no Brasil é quem financia as empresas. E nem o papel do BNDES também já está diminuindo muito. O mercado de capitais está crescendo muito. Isso tudo tem a ver com essa redução importante da taxa de juros. Né? Então são questões aí em aberto. Dificuldade para calibragem. Para calibragem.
Bom, paramos por aqui. Nos próximos podcasts ao longo deste ano, vamos tentar interpretar, analisar como está indo a economia, como está navegando, como disse o Caio, nesses mares nunca antes, o Caio e o Camões, né? Nesses mares nunca antes navegados. Até lá! Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, começaram a sair os indicadores de janeiro. O primeiro deles foi o da indústria, o primeiro importante, né? Relativos a novembro, evidentemente, quer dizer, sempre é uma defasagem, no caso da indústria, relativa a novembro, o resultado não foi bom, aliás, foi pior do que o esperado. Como ainda tem alguns outros indicadores importantes do nível de atividades saindo esta semana, nós vamos juntar aí todo o pacote e no próximo podcast da terça-feira que vem vamos discutir o significado desses novos números que estão saindo para a economia brasileira. O que nós vamos fazer hoje na verdade, fazer um comentário aqui sobre um debate havido no encontro da American Economic Association, que todo ano se reúne no mês de janeiro e trazendo sempre questões de grande relevância do ponto de vista teórico e da discussão dos temas mais relevantes da atualidade econômica. Nesse ano, uma mesa desse encontro, acontecido há uma semana atrás, reuniu, entre outros, o economista Larry Summers, que é professor de Harvard e ex-secretário do Tesouro do governo Clinton, e a ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, Janet Yellen. Eles foram discutir a questão que ficou cunhada como japanização, eu acho até que em português ficaria melhor niponização, das economias mais ricas. Isto é, uma tendência para uma situação de baixíssimo crescimento, ou baixo crescimento, juros zero, inflação muito baixa, tendendo na ausência de medidas monetárias expansionistas para deflação. De fato, no mundo desenvolvido, nós temos taxas de juros baixíssimas, negativas a rigor, inclusive em títulos de 10 anos da Alemanha, do Japão, a gente tem taxas de juros negativas, o que é um fenômeno novo, e a despeito disso, as economias avançadas, de acordo com as estatísticas do FMI, cresceram de 2011 para cá em torno de 1,9% ao ano, contra um crescimento nas 3 décadas anteriores em torno de 2,5%. Então, houve uma redução do ritmo de crescimento, apesar desse estímulo monetário muito grande. A tese da estagnação secular, que essa japanização também, na verdade, o outro termo usado para isso, que foi cunhado pelo economista Larry Summers, foi estagnação secular. A ideia não é uma tendência à estagnação assim, em termos literais, a crescimento zero, e sim de que, na atualidade, as economias avançadas só conseguem crescer ao custo de se manter taxas de juros baixíssimas, o que, por sua vez, acaba criando condições financeiras que seriam, a princípio, insustentáveis. Nesse encontro, Summers usou a imagem para descrever a estagnação secular de um carro que perde potência apesar do motorista pisar cada vez mais fundo no acelerador. E a explicação principal do Summers, há várias explicações para esse fenômeno que vem ocorrendo nas economias avançadas, mas para o Summers a explicação fundamental é a ocorrência de um crescente excesso de poupança nessas economias, da elevação das taxas de poupança e queda das taxas de investimento por razões estruturais. E isso, então, leva a uma queda da taxa de juros estrutural da economia.
A partir desse diagnóstico da estagnação secular, e agora trazendo um pouco mais para questões que interessam a gente, questões conjunturais, né? Um risco dessa situação, risco para a economia mundial e, portanto, por tabela para o Brasil, é que na eventualidade de da economia mundial entrar em recessão, não seria possível mais pisar ainda mais fundo no acelerador monetário. E, neste caso, a recessão mundial tenderia a ser mais profunda e prolongada. Nesse debate, a Janet Yellen, né, ex-presidente do Fed, ela concordou fundamentalmente com a tese do Summers, mas ela, de certa forma, matizou isso porque ela se mostrou um pouco menos cética em relação à capacidade da política monetária ainda poder dar uma contribuição para enfrentar a recessão. E ela se referiu à palestra dada pelo Ben Bernanke, que é o seu antecessor, uma palestra dada nesse mesmo encontro, em que o Bernanke fez uma defesa do fato de que as medidas monetárias não convencionais, são o afrouxamento quantitativo e basicamente o chamado forward guidance, que é uma indicação para o mercado da direção futura das políticas monetárias, elas poderiam ainda ser utilizadas com efeitos significativos. Uma conta que o Bernanke fez foi que o efeito dessas medidas poderia chegar a alcançar o equivalente a uma redução de 3 pontos percentuais na taxa de juros básica americana. E essa conta é importante pelo seguinte, porque pelo histórico da política monetária americana, toda vez que a economia entrava em recessão no passado, para sair da recessão, a taxa básica de juros era reduzida em 5 pontos percentuais. Se essa conta do Bernanke estiver certa, quer dizer, desses 5, 3% já teriam garantido pelas medidas não convencionais, faltariam 2% de redução dos juros, o que não é fácil, porque os juros já estão no nível, nos Estados Unidos, até ligeiramente abaixo de 2%, um pouco abaixo de 2%, mas, quer dizer, a distância não seria tão grande assim, né? A Yellen, então, com base nisso, ela disse, não, ela pode ter algum efeito, mas a gente tem que pensar em que tipo de política monetária seria essa. E a proposta dela é que, na eventualidade da economia entrar em recessão, o Fed poderia, e ela acha, inclusive, que o Fed o fará, trazer as taxas de juros para zero e mantê-las em zero por um período a perder de vista. Em inglês ela chama isso de lower for longer strategy, ou seja, uma estratégia de taxas de juros mais baixas, na verdade zeradas, e por um período indefinidamente longo. Zerada quer dizer negativo em termos reais? Né? Negativo em termos reais, evidentemente. Só que, para fazer um parênteses, se isso acontecer, acho até que poderia ser um cenário um pouco mais ameno para o Brasil, porque se tiver taxas de juros muito zeradas nos Estados Unidos por um longo período, isso aqui facilita a gente em termos de política monetária, do ponto de vista cambial, etc., para atração de capitais, por exemplo. Pode ter um diferencial de juros ainda atrativo para o capital externo, com mesmo juros muito baixos. Mesmo com juros baixos aqui, né? Bem colocado, cara. Voltando ao debate, quer dizer, o Summers, Lawrence Summers, concordou que o cenário básico deve ser esse mesmo. E aí usou uma das suas frases de efeito para dizer o seguinte, entre aspas, estamos a uma recessão de distância de uma situação de armadilha da liquidez semipermanente. Ou seja, a partir da próxima recessão, que possivelmente está muito próxima, nós teríamos um período muito longo de taxa de juros zero.
E a partir então dessa perspectiva de armadilha da liquidez, aquele conceito keynesiano, né, que vai daquela situação em que a política monetária não é mais eficaz, porque não dá mais para baixar os juros, o Summers mostrou ceticismo, né, em relação à política monetária e fez duas reflexões que me pareceram interessantes. A primeira é que, além dos juros terem pouco espaço para serem reduzidos, a eficácia da redução dos juros reduziu muito na economia americana e nas economias centrais. Porque houve, em primeiro lugar, uma redução muito grande na cesta de consumo, né, nesses países, da parcela dos bens duráveis, tipicamente automóveis, por exemplo, né? Hoje se compra menos automóveis, a demanda por automóveis está caindo nesses países. E, em segundo lugar, a própria construção civil residencial, e nesse caso, principalmente por conta do fenômeno do crescimento demográfico. Como a população está crescendo cada vez menos, são necessários cada vez menos casas adicionais para a população. Um outro ponto que ele colocou muito importante a respeito foi que, com juros muito baixos, reduções adicionais tendem a perder potência. Primeiro, porque põe em risco a saúde do sistema financeiro. Isso aí é um fenômeno que a gente já está vendo agora na Europa, né? Com juros zero, os bancos tendem a ter problemas graves. Isso aí é uma questão que a gente não pode discutir nesse momento. O segundo fator é que aumenta um efeito que ele chamou de meta de poupança. Quer dizer, como os agentes econômicos têm metas para a sua poupança, para a sua riqueza financeira futura, com juros zero, essa riqueza financeira não cresce praticamente nada. Então, você tem que poupar mais para alcançar a mesma meta que você alcançaria antes, caso a sua riqueza estivesse sendo valorizada pelos juros. Isso é particularmente importante para a questão dos regimes previdenciários, né, baseados em capitalização, né, à medida que eles passam o rendimento que vem para a aposentadoria gerado por um sistema de capitalização passa a ser muito, muito modestos, e isso seria um incentivo, um estímulo para poupanças adicionais para complementar a renda da aposentadoria. Perfeitamente. Isso põe em questão, na verdade, os regimes de capitalização. Juros baixos, um dos efeitos colaterais complicados para a economia mundial é que isso põe em questão regimes previdenciários à base de capitalização. Aliás, o Summers colocou essa questão, certamente no caso americano, isso aí, então, de acordo com esse diagnóstico, se aplicaria. E uma questão relacionada a isso é que, então, essa busca de poupar mais significa, por outro lado, uma redução do crescimento da demanda nessas economias, né? Um aumento da taxa de poupança, que é exatamente o que está na base do fenômeno. Que reforça o juros estrutural baixo e gera esse ciclo. Gera esse ciclo vicioso. Por outro lado, no caso dos fundos de previdência, também obriga a eles serem mais arriscados. Então, para aumentar a sua rentabilidade, provavelmente vão ter que assumir demandar mais riscos, ativos com mais riscos. O que pode acabar levando a um aumento digamos assim, do risco financeiro, da instabilidade desses agentes, claro. Isso posto, o Summers centra a sua ênfase em termos de política econômica para retirar a economia da recessão, caso ela entre nessa recessão, ou quando provavelmente ela entrará em recessão. A proposta a ênfase na política fiscal, quer dizer, uma política fiscal expansionista. E isso, sobretudo, isso é reforçado pelo fato de que, com taxas de juros zero, essa taxa de juros estaria certamente abaixo da taxa de crescimento da economia, o que permitiria você ter déficits primários e, ainda assim, a dívida pública não crescer como proporção do PIB.
Enfim, foi um debate muito fértil para a gente pensar a conjuntura econômica mundial, suas tendências futuras e, portanto, seus impactos sobre o Brasil, mas também faz pensar que a situação macro, os modelos macro que estão sendo produzidos nos Estados Unidos, todo esse debate sobre a política macro nos países centrais é muito diferente daquela situação macroeconômica enfrentada por grande parte das economias emergentes, em particular o Brasil, né? Quer dizer, essa situação de economia que não pode reduzir os juros, que os juros perdeu a eficácia, que não há nenhum problema em fazer expansão fiscal, porque a dívida pública não cresce, tudo isso parece, digamos assim, a situação brasileira com sinal invertido, né, Caio? Porque no caso brasileiro, as evidências, a gente está vivendo esse ciclo de redução sem precedentes de juros reais já para aplicações financeiras de renda fixa mais conservadoras em torno de zero, já descontando imposto de renda, né? A gente está vivendo uma situação onde a gente está vendo efeitos cada vez mais claros, benignos para a atividade econômica, expansionistas para a atividade econômica, derivados da política monetária. Então, no Brasil, não há qualquer sinal de que a política monetária não tenha a capacidade de expandir de modo ainda significativo a atividade econômica. E, por outro lado, do lado da... Só um parênteses. Em particular, por exemplo, isso aí, se a gente olhar o caso da construção civil, isso é muito claro, né? Que é um setor que tem respondido, este ano, né? Vem respondendo bastante a essa queda da taxa de juros. Primeiro, um efeito assim, muito impressionante da redução dos juros no lado do florescimento do mercado de capitais, que está explodindo no Brasil. Sim. E isso está totalmente associado aos juros muito baixos. No caso da construção civil, residencial em particular, a gente tem não só um efeito muito poderoso que está em curso dos juros baixos do lado do financiamento imobiliário para as famílias, que os juros despencaram na esteira da queda das taxas de juros de modo geral, como, por outro lado, do lado das construtoras, vendo pelo lado da oferta de imóveis, o florescimento do mercado de capitais tem sido cada vez mais uma fonte decisiva de captação de recursos pelas construtoras para expandir a oferta. Então, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda... Isso porque as construtoras estão conseguindo hoje colocar debêntures no mercado e estão conseguindo no mercado com emissão de ações. IPOs, não estão conseguindo fazer lançamento de ações. Lançamento de ações. Então, seja pelo lado do mercado de capitais, ações / títulos de dívida, né, tipo caminho de debêntures, e do lado da oferta da construção imobiliária, seja pelo lado da demanda de imóveis com financiamento para as famílias cada vez a juros mais baixos, e esse é um dos setores que tem respondido mais aos juros baixos. Mas isso não vai muito além disso. A gente pega os dados de concessões de crédito, hoje em dia, para pessoas físicas, explodiram na esteira da queda dos juros. E isso está sendo um dos fatores por trás da reativação da economia, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. Mesmo o crédito bancário ainda com juros altos, por conta dos spreads bancários ainda muito elevados do Brasil, a resposta das concessões de crédito para pessoas físicas é muito significativa e para pessoas jurídicas também. As concessões, para pegar um dado mais recente, as concessões de crédito para pessoas jurídicas em novembro agora, o último dado disponível, foram as maiores da série histórica curta, que começa em 2011, para mês de novembro. Então, tudo isso mostra que, no Brasil, a política monetária ainda tem uma grande capacidade de estimular a economia. E, na verdade, quando nós, o nosso grupo, temos um cenário otimista para 2020, nós estamos basicamente pensando exatamente no estímulo monetário, proveniente dessa situação. Já do ponto de vista da recomendação cada vez mais frequente nos países avançados para o uso da política fiscal expansionista como forma de compensação à perda do estímulo
sobre a atividade econômica da política monetária, no Brasil a gente ainda está longe dessa situação, na verdade. Nós temos uma situação onde a questão fiscal ainda está no centro das preocupações da política econômica, uma dívida pública altíssima, que agora começou a ser contida por uma combinação peculiar de juros muito baixos, mas os juros muito baixos aqui estão sendo apoiados, tem por trás como âncora exatamente a confiança de que há um ajuste fiscal estrutural, ou seja, se mexesse nisso, mexeria fatalmente nos juros também, os juros estruturais no Brasil subiriam, se mexesse agora de forma prematura na política fiscal. E a própria o processo recente de uma relativa estabilização da dívida pública, ainda que em níveis altíssimos para patamares internacionais, se deve a fatores específicos, além desses juros baixos, ancorados na confiança na política fiscal. Você tem as devoluções dos empréstimos feitos pelo BNDES, dos empréstimos que no passado o Tesouro fez ao BNDES, tem a venda de reservas internacionais, que foi muito relevante o ano passado, e isso se traduz em contenção de dívida pública, através do caminho de vendas de dólares pelo Banco Central, abatendo a dívida bruta. Então, tem fatores específicos. O resultado primário se beneficiou de receitas extraordinárias. Tudo isso para dizer o seguinte: a nossa situação fiscal está longe ainda de estar equacionada, embora a dinâmica recente seja encorajadora de que estamos num bom rumo por esse lado. Mas estamos longe da possibilidade de seguir as recomendações de Summers e outros de usar a política fiscal expansionista para acelerar o crescimento. Porque elas estão sendo feitas para determinados países que estão em situação muito diferente. Em suma, todas essas colocações aqui do Caio servem como uma advertência para que a gente, ao lidar com ideias novas, por mais brilhantes que elas sejam e por mais apropriadas ao contexto no qual elas estão sendo produzidas, a gente não pode transplantar automaticamente para uma realidade que é inteiramente diversa. Mas antes de terminar, eu gostaria também de me referir a um ponto interessante levantado pela Janet Yellen, porque tem a ver com algo que a gente tem discutido muito aqui, que tem nos preocupado, que é a eventualidade de uma bolha de ativo. Nós temos discutido aqui, temos acompanhado, por exemplo, o caso da Bolsa de Valores americana, que tem, porque chama a atenção a altíssima relação preço-lucro no mercado americano, quando comparada a padrões históricos, né? Então, o risco, né, dessa bolha estourar e isso aí deflagrar uma recessão sempre foi algo que a gente estava bastante atento. Pois bem, a Yellen levantou a questão de que, na situação de estagnação secular, na medida em que os juros tenderão a ficar próximos a zero por um período a perder de vista, o nível do preço das ações também deve refletir esse fato, isso é, eles também deveriam, a princípio, ficar num nível permanentemente mais elevado do que aquele que seria justificável quando a gente leva em conta a relação preço-lucro do passado. Ou seja, talvez os níveis atingidos pelo mercado acionário, né, não estejam tão fora do lugar como nós julgávamos que estariam. Porque os lucros esperados, trazidos a valor presente, descontados pelas taxas de juros, hoje são maiores, porque os juros são muito mais baixos. Então, isso aqui é uma realidade nova, na verdade, né? Mas sempre que a gente pensava nisso, cara, a gente pensava assim, mas depois os juros sobem A novidade é que talvez a coisa seja permanente. Com isso, o preço fundamental das ações deve ter subido. Não? Então, não devemos ter um preço de bolha grande, se for verdade a hipótese da Janet Yellen. Não? Isso é uma coisa que é só uma hipótese que só veremos nos próximos anos.
Ok, gente, vamos ficar por aqui. Um abraço, até a próxima terça.